A amizade é, na sua essência, uma relação entre dois indivíduos isolados, donos de si próprios, e é um encontro entre iguais, ainda que as suas condições económicas e sociais sejam diferentes. Eles poderão ser amigos se se encontrarem apenas como dois soberanos independentes, de igual poder e dignidade semelhante. De uma maneira geral, quando pensamos na amizade, pensamos na necessidade, no favor. De facto, recorremos aos amigos quando temos necessidade. A miúde, nos recordamos deles quando estamos em dificuldade. Mas não são estes os momentos que constituem a verdadeira amizade. Não é tendo continuamente necessidade um do outro que nos tornamos amigos. Assim, em casos destes, podem nascer muitos dissabores. A amizade não sobrevive se apenas nos dedicamos a um amigo, na condição de termos sempre necessidade dele. A amizade é incompatível com um desequilíbrio demasiado do poder. Se eu tenho necessidade de algo cuja satisfação depende do outro, então o outro tem poder sobre mim. Portanto, se recorro sempre a um certo amigo, acabo por depender dele, confiro-lhe poder. Poder que se tornará tanto maior quanto mais me colocar nas suas mãos. Este comportamento contrasta totalmente com a soberania da amizade e, inevitavelmente, acaba por a distorcer. Mesmo que o outro tenha a melhor das disposições em relação a mim, mesmo que faça as coisas de boa vontade, basta que uma vez esteja desatento, esteja em dificuldade ou simplesmente um pouco farto e sentir-nos traídos. Comportando-nos assim, atuamos como preguiçosos e, portanto, não agimos como amigos. Carregámo-lo de deveres, obrigámo-lo definitivamente. Fizemos-lhe sentir a nossa amizade como um peso. A amizade deve ser sempre leve. O amigo deve sempre poder ajudar-me livremente. Mas isso pressupõe a necessidade ocasional, não habitual. A amizade é dádiva ocasional, não bondade permanente. Se, portanto, eu me torno merecedor daquele favor, fazendo-lhe, por minha vez, favores que quase o obrigam, dou ut des, uma expressão latina que quer dizer dou para que me des. Então estou a transformar a minha amizade numa obrigação e levo-o a defender-se. É melhor uma situação contratual explícita. A melhor medida do interesse é o mercado, não a amizade. Portanto, não posso considerar como direito aquilo que o outro, uma vez, me deu espontânea e livremente. Se tenho um amigo poderoso, é bom que esteja em condições de não ter necessidade dele. Aristóteles dedicou muitas páginas da Ética a Nicômaco à discussão das formas de amizade entre pessoas que não são iguais. É possível a amizade entre um rico e um pobre, entre uma pessoa culta e uma inculta, entre um adulto e uma criança? Há uma tendência a considerar que não é possível. Por exemplo, C.S. Lewis sustém que é impossível e, para indicar este tipo de amor, usa a expressão afeto. Não há dúvida que uma desigualdade muito grande torna a amizade impossível, mas muitas desigualdades são superáveis se os amigos as colocarem entre parênteses. Concretamente, isso significa que aquele que tem uma superioridade e um poder deve pô-los todos à disposição do amigo. O outro, no entanto, não os deve utilizar. Deve, pelo contrário, procurar não lhes sentir a necessidade. Então, a amizade é possível, porque não se fundamenta sobre a desigualdade e a necessidade, mas sobre aquilo que cada um dos amigos é para si próprio, sobre o seu valor muito particular, sobre aquilo que traz para a edificação da personalidade do outro. Ao ver o amigo, precisa esquecer a necessidade. A amizade assemelha-se à humildade. Não pode existir senão esquecendo-se de si própria. Não é, portanto, amizade se não houver abandono, ou seja como for, retorno ao existente, espera que não implica obter, porque o obter está sempre em excesso. Amizade é, portanto, autolimitação dos desejos, mas sem renúncia, sem sofrer. É um não pensar em si, conter-se, não desejar, não exigir. A amizade requer que não exista nem inveja, nem avidez. O que vier é bem-vindo. Na amizade passou-se da indiferença à alegria. Não quer desejar para não ficar desiludido, mas se, no entanto, receber,
É uma grande alegria, é maravilhoso. Todas as coisas dotadas de valor e, portanto, também a amizade devem ter no seu âmago a passagem do nada ao tudo. Faz um voto, porque se sente o desejo. No amor é a desesperação que se torna êxtase de exaltação. Aqui é o fazer de menos que se torna satisfação. A renúncia não quer dizer complacência por renúncia. Aquele que se compadece por renunciar é, portanto, incapaz de se regozijar. A renúncia na amizade não é um ato heroico. É, antes, expulsar um pensamento que incomoda. Uma vez realizado este tipo de igualização, que tem como base, por um lado, a generosidade e, pelo outro, o desinteresse, cada um dos dois pode serenamente pedir. Não se humilha perante o amigo. Pedir a um amigo não é um problema. É tão natural como oferecer, dar de presente. Porque é que, pelo contrário, em todas as outras situações, pedir nos humilha? Por exemplo, pedir um aumento de ordenado. Porque no momento em que pedimos, damos ao outro um poder superior, submetemos-nos a ele. Se nos diz que não, ficamos ainda mais em dívida para com ele e ele ainda mais forte. Os sindicatos não pedem, exigem. Os trabalhadores mudaram radicalmente, renunciando a pedir. Perceberam que pedir não serve. A humilhação não paga. Não pedem, lutam, reivindicam. A reivindicação faz-se em nome do direito e não com ameaças. Pede, mas com uma arma na mão. É como uma extorsão. A extorsão para obter aquilo que é devido. A extorsão, no que respeita a um ladrão, tem do seu lado o direito e a força. Pelo contrário, o simples pedido não tem do seu lado nem mesmo o direito. O indivíduo singular tem a percepção de uma injustiça, sabe que adquiriu direitos, mas não tem força para os afirmar. Os outros dizem-lhe, tu tens razão, trataram-te injustamente, mas não levantaram nem levantam a voz por ele. Antes, estão contentes, gozam a sua humilhação. É uma crueldade no que respeita aos pobres, os débeis, os miseráveis. É um prazer ver outro humilhado. Foi-se embora, humilhou-se, fez um pedido e bateram-lhe com a porta na cara. O singular, nesta situação, compreende o seu direito, mas não tem força para o impor. Suplica, roga. A distância entre ele e o patrão cresce, torna-se infinita. Quando há uma diferença infinita de poderes, a justiça está toda de um só lado. Apenas a criação de um contrapoder permitirá acabar com a humilhação. Apenas ao criar o nosso poder aparece o direito. A reivindicação pressupõe um poder, a possibilidade de um recontro, de uma luta. Solidariedade coletiva, consciência do direito, reivindicação e preparação para o recontro caminham em conjunto. São manifestações diversas de um mesmo processo. O pedido que não humilha, o pedido daquilo que é devido é, portanto, sempre um pedido armado. Mesmo quando se pede qualquer coisa no guichê postal, no balcão de uma loja, se nos é negado, temos a possibilidade de nos impormos ou de exercermos represálias. O funcionário do guichê não pode recusar, porque nos podemos dirigir ao diretor. O negociante não nos pode impedir de fazermos uma cena que influencie negativamente os outros clientes. Num sistema de expectativas recíprocas e institucionalizadas, quem está dentro do balcão deve satisfazer o cliente. Se não o fizer, sofrerá sanções. O cliente tem um poder. Até em relação à pessoa amada, nós temos um poder. O poder de o fazer sofrer e não satisfazer o nosso pedido. Em relação ao amigo, pelo contrário, não temos nenhum poder. Não protestamos, não exercemos nenhuma represália. Nada. Pedimos, ele dá-nos. Não nos humilhamos ao pedir, porque não aumentamos o seu poder. Contamos com ele, eis tudo. O nosso pedido fundamenta-se no pressuposto da sua disponibilidade. É este o encontro dos de igual bondade em relação ao outro. Entre eles existe um pacto pelo qual, se algum pede, receberá. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto, porém sem rogos, mas exatamente como se bate em casa de um amigo. O amigo é aquele que abre se bateis e que dá se pedis e não quer que exista contabilidade. Que diferença existe entre o elogio que me faz o amigo e aquele que me faz o superior? O superior, ao elogiar, mantém a distância. Se o superior, ao elogiar, me admitir como colega, tornar-se-á meu amigo. Admitir-me como colega, por outro lado, significa poder ser elogiado por mim. Ou, noutras palavras, tomar-me por um superior que o trata como igual.
Amigos são duas pessoas, cada uma das quais poderia ter sido superior da outra. A amizade é um movimento de criação da superioridade, seguido da renúncia em ser superior. Eis porque a própria amizade é um antagonismo evitado. A amizade é, portanto, o encontro entre duas pessoas que decidem colocar-se no mesmo plano, que se reconhecem como soberanos, sem se perguntarem jamais qual é que é superior, qual é que é inferior. É uma atividade de igualização. Por vezes, este mecanismo de igualização falha e então a amizade não pode durar. Vemo-lo quando as vicissitudes da vida favorecem muito um e nada o outro. Habituados à igualização, os amigos não conseguem superar a diferença. Há um conto de Pirandello, citado por Santucci, que ilustra esta falha dos mecanismos da igualização. Dois camponeses são sócios há 11 anos. Cada um deles confia totalmente no outro. Nunca tiveram um desentendimento. Ambos se casaram e têm o mesmo número de filhos. São, portanto, semelhantes em tudo e por tudo. A mulher de um deles, porém, à sexta gravidez, morre. O viúvo, além de ter ficado varado pelo desgosto, não quer que o amigo lhe fale ou lhe toque. 3 dias depois dá ordem aos filhos que o ajudem a carregar toda a sua roupa e vão-se embora. Ao amigo, que procura detê-lo, diz que não pode mais ficar. Apercebe-se que não conseguirá suportar a nova situação. Fica só, com 5 filhos pequenos, não pode já ter com o amigo as mesmas relações que anteriormente. Com o correr dos tempos, teria necessidade dele, da sua mulher. De uma maneira geral, a amizade consegue superar muitas desigualdades. Seria um erro pensar que apenas é possível entre pessoas do mesmo círculo ou da mesma classe social. Há, no entanto, situações em que a desigualdade obsta a qualquer tipo de amizade ou a mancha. Por exemplo, quando existe um poder absoluto, solitário, que consegue desconfiar de todos, diminuir todos os outros. Numa monarquia de direito divino, o rei não tem necessidade de humilhar. A sua superioridade é reconhecida. A competição é, portanto, reduzida, mas num despotismo do tipo novo, pensemos em Mussolini, Hitler, Stalin, todos podem aspirar ao poder. Aquele que está no alto tem sempre motivos para temer os seus subordinados. Tem, portanto, que os tornar seus servos. Se queremos imaginar o contrário de um amigo, pensemos no ditador. Todos, em seu redor, estão em perigo e devem sabê-lo. Nunca devem estabelecer entre si relações muito estreitas. Poderia ser uma conspiração. Os déspotas não têm amigos e temem a amizade como um complô para os prejudicar. A amizade é uma virtude democrática, republicana.